Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre relações decorrentes da relação fundamental. Nós já assistimos à aula de relação fundamental e agora, dando continuidade, nós vamos ver que outras relações nós podemos tirar daí. Espero que vocês gostem dessa aula, espero que seja útil para vocês, que vocês compreendam e que vocês compartilhem, coloquem nos comentários o que vocês acharam, interajam comigo, ok? Vamos lá? Relações decorrentes da relação fundamental. Relação fundamental. Qual é a relação fundamental da trigonometria? O seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A partir disso aqui, nós vamos chegar a outras conclusões, a outras relações, ok? Eu tenho aqui que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, que é a relação fundamental. Nós vamos dividir toda a relação fundamental por cosseno ao quadrado de x. Então, como é que vai ficar isso? Seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. O que eu fiz? Dividi tudo por cosseno ao quadrado de x. Então, vai ficar seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x vai dar 1. É igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Bem, então o que eu vou fazer agora? Eu vou elevar tudo ao quadrado, tá? Então vai ficar seno de x sobre cosseno de x ao quadrado mais 1 é igual a 1 sobre cosseno de x ao quadrado. Ok? O que eu fiz? Só botei um quadrado entre parênteses, que está elevando toda essa base aqui, tá ok? Quem é seno de x sobre cosseno de x? É a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então, isso tudo aqui eu posso substituir por tangente de x ao quadrado, mais 1 é igual a 1 sobre cosseno de x. Quem é 1 sobre cosseno de x? É a secante de x. Secante de x, e vai ficar tudo isso ao quadrado. Bem, nós sabemos que seno sobre cosseno é tangente e 1 sobre cosseno é secante, ok? Então, é só substituir. Então, como é que vai ficar isso? Tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Essa aqui é uma outra relação que eu obtive a partir da relação fundamental. Tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Para que isso, professora? Quando vocês estiverem fazendo qualquer exercício com trigonometria, vocês podem simplificar, achar respostas, conhecendo a relação fundamental e as relações que vêm a partir da relação fundamental. Tá? Vocês podem substituir, mas vocês vão mexendo até achar o valor que vocês desejam, ok? Vamos para a segunda relação? Aqui nós temos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Agora eu vou dividir tudo por seno ao quadrado de x. Então vai ficar seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x é igual a 1 sobre seno ao quadrado de x. Divide tudo por seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x vai dar 1. 1 mais cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Eu posso colocar dessa forma. Cosseno de x sobre seno de x ao quadrado é igual a 1 sobre seno de x ao quadrado. Ok? Então, vai ficar 1 mais. Quem é cosseno de x sobre seno de x? Olha,
seno de x sobre cosseno de x é igual a tangente. Cosseno de x sobre seno de x é igual a cotangente. Ou seja, é 1 sobre isso aqui, tá? 1 sobre seno de x, cosseno de x. Aí, o que eu faço? Repito 1 e inverto isso aqui, cosseno sobre seno, que vai dar a cotangente. Isso aqui é cotangente, tá? Então, se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno. Então, eu posso substituir cosseno de x sobre seno de x por cotangente de x ao quadrado, que é igual a 1 sobre seno de x. Quem é 1 sobre seno de x? É a cossecante. Cossecante é 1 sobre seno de x, ok? Lembra? Começa com co, aqui é c. Cossecante é 1 sobre seno. Então, se eu tenho 1 sobre seno de x, eu posso substituir por cossecante de x ao quadrado. Então, como é que vai ficar isso? Só vou tirar agora o quadrado dos parênteses. Vai ficar 1 mais cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. Essa aqui é outra relação fundamental. Então, a partir daqui, eu posso ir substituindo nas minhas relações, eu posso ir substituindo nos meus exercícios, para poder chegar à resposta mais rapidamente, ok? Isso aqui é uma ferramenta que vai facilitar qualquer exercício com trigonometria, ok? Vamos fazer um exercício agora para pôr isso aqui em prática? Vamos lá? Seja x pertencente ao intervalo de 0 a π sobre 2, determine a cotangente de x, sendo seno de x igual a 3/5. Primeira coisa que eu vou lembrar. Lembra do círculo trigonométrico, tá? Nós temos aqui π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. π, 180 graus, π sobre 2, 90 graus, 2π, 360 graus ou 0 graus. 3π sobre 2, 270 graus. Então, se ele me diz que o meu x está entre 0 e π sobre 2, quer dizer que o meu x é positivo. Ó. Tudo aqui é positivo, é do 0 para a direita e do 0 para cima. Então, aqui é o primeiro quadrante. No primeiro quadrante, tudo é positivo, tá ok? Então, eu já sei que o meu x será um número positivo. Então, vamos voltar para cá. Ele quer saber quem é a cotangente. O que é cotangente? Vamos lembrar? Cotangente é igual a 1 sobre a tangente, ok? E vamos falar também, como a gente vai jogar na fórmula, vamos lembrar o que é cossecante? Cossecante é igual a 1 sobre o seno. Cossecante de x, cotangente de x, ok? Então vamos voltar para cá. Então, seja x pertencente ao intervalo de 0 a π sobre 2, determine a cotangente de x, sendo seno de x igual a 3/5. Então, ele me deu uma informação, quem é o seno. Então, aqui eu tenho duas relações. Em qual delas eu posso trabalhar com o seno? Ó, a cossecante não é 1 sobre o seno? Então, qual dessas duas expressões vai ficar melhor para eu usar? Aqui eu tenho a cossecante. A cossecante é 1 sobre o seno. Como eu já sei quem é o seno, eu vou nessa expressão aqui, olha. Essa relação vai ser mais fácil para eu trabalhar. Então, eu vou colocar aqui que 1 mais cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. Peguei essa relação e trouxe aqui para baixo. Por quê? Porque aqui eu tenho como substituir a cossecante por seno, 1 sobre seno. Então, aqui vai ficar 1 sobre seno de x, que é igual a 1. Quem é o seno de x? 3/5. E como é que eu resolvo isso? Repito primeiro, troco o sinal de divisão a passar vezes e inverto o denominador, vai ficar 5/3. Então, a resposta, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 3,
3. Então, se o meu seno de x é 3/5, a minha cossecante é igual a 5/3. Então, já achei a cossecante, vou substituir aqui, tá? Então, vai ficar 1 mais cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. E a minha cossecante? 5/3. Então, vai ficar 5/3 ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais cotangente ao quadrado de x, 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. E agora? Agora eu vou pegar esse 1 e vou jogar para o outro membro com o sinal negativo. Ele aqui está positivo, vai para o outro membro negativo, porque o meu objetivo é descobrir quem? A cotangente, é o que ele está pedindo, a cotangente de x. Então, vai ficar cotangente ao quadrado de x é igual a 25 nonos menos 1. Como é que eu faço isso aqui? É uma subtração com denominadores diferentes. Então, vai ficar aqui 1 é como se fosse 1 sobre 1. MMC entre 9 e 1 é o próprio 9. 9 dividido por 9 dá 1. 9 dividido por 1 dá 9. Então, a cotangente ao quadrado de x vai ser igual. Aqui vou botar 9 no denominador. 1 vezes 25, 25. Menos 9 vezes 1, 9. Então, a cotangente ao quadrado de x vai ficar igual a 16 nonos. Mas eu quero a cotangente ao quadrado? Não, eu quero a cotangente, não está pedindo a cotangente ao quadrado. Então, eu tenho que tirar esse quadrado aqui de cima. E como eu vou fazer isso? A cotangente de x vai ser igual. Esse quadrado vai como raiz quadrada para o outro membro. Eu vou botar 16 nonos aqui dentro. Então, a cotangente de x vai ser igual. Raiz de... Vou botar aqui. 16 é 4 ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado. Aí eu vou poder tirar da minha raiz. Então, a cotangente de x vai ser igual a 4/3. Pronto. Achei quem era a minha cotangente utilizando a relação fundamental. Eu troquei a cossecante por 1 sobre seno. Por que eu fiz isso? Porque a informação que eu tinha era sobre o seno. Eu sabia quem era o seno. Aí, a partir daí, eu vou vendo quem é mais fácil para eu trabalhar. Se eu colocasse na relação de cima, secante é 1 sobre cosseno. Eu não tenho cosseno aqui na minha informação. Se aqui, ao invés do seno, fosse cosseno, eu iria para essa relação de cima. Porque aqui eu poderia substituir a secante por 1 sobre cosseno. Mas como a minha informação é seno, eu tenho que fazer com essa relação que utiliza o seno, tá? E cada problema vai ser diferente. Em cada situação, você vai ter, de repente, o seno, o cosseno, a cossecante, a cotangente, a tangente. Dependendo da informação que o problema te dá, você vai ver o que fica mais fácil para você trabalhar, ok? Bem, gente, essa foi a aula sobre relações decorrentes da relação fundamental da trigonometria. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Eu recomendo que vocês assistam a aula de relação fundamental da trigonometria, aula de secante, cossecante e cotangente. Isso tudo vai ajudar vocês bastante nessa aula aqui, ok? Não esqueçam de compartilhar e deixar o seu joinha.